Olá, bem-vindos ao canal 29 Graus da Astrologia e podcast no Spotify. Vamos hoje falar, né, da Lua Nova em Áries, desse novo período ariano, que começou hoje, né, vai começar ainda. Na verdade, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda faltam algumas horinhas para a lunação de fato estar exata, né? Então, hoje é dia 21 de março de 2023, né? E precisamente ali por volta das 2h23, 20 e poucos minutos, a gente vai ter a lunação, a lua nova, né? Em Áries, né? A 0 grau, inclusive, ali, quase primeiro grau já, né? Então, é um ano novo, né? Que começou ontem, né? Então, feliz ano novo para todo mundo. Começou o nosso equinócio também, né? Começou a estação do outono aqui no hemisfério sul. Então, a gente está num período também agora que a energia começa a se retrair, a natureza começa, né, a recolher aí, né, depositar os frutos, a gente guardar, né, para poder enfrentar o inverno mais para frente, né, o período de recolhimento. Então, a gente começa a crescer, as sombras à noite começa a crescer, né, na nossa vida. Bom, vamos então para a previsão, né? Então, vou começar compartilhando com vocês a previsão mesmo, né? Previsão mensal aí. Então, vamos ver como é que fica essa temporada, né? A temporada ariana. Então, vamos começar, né? A gente tem um mapa, né? Nessa entrada, né? Do Sol e da Lua em Áries juntos. Uma evidência muito forte, né? Nesse mapa que eu fiz para São Paulo, né? Num mapa mais diurno, né? Que tem a parte de cima do mapa mais preenchidinha de planetas, e mais ocidental, que é o lado ligado ao descendente, né? Então, essa combinação gera ali o terceiro setor do mapa. Então, lembrando, né, o mapa ele tem 12 casas, né? Então, se a gente dividir essas 12 casas em 4 fatias, vão ter 3 casas para cada fatia. Então, são setores que a gente chama. Então, o primeiro setor são as casas 1, 2 e 3. O segundo é a casa 4, 5, 6. O terceiro, 7, 8, 9. E o quarto setor é a casa 10, 11 e 12. Então, nessa configuração desse mapa da entrada, né, do Sol e da Lua em Áries, juntos, o setor 3 ficou mais preenchido, com mais energia, né, com mais foco. Então, a gente pode dizer que é um período de extroversão, é um período de busca, né, de socialização, de contatos, de movimentos sociais também, né? E de mudanças, né? De movimentos até migratórios, viagens, enfim, coisas desse sentido. E a casa 9 foi uma casa que ficou ali fortalecida nessa alunação, nessa entrada desse Sol e dessa Lua em Áries, né? Então, a casa 9 ela vai falar, né, da nossa transformação, a mudança da nossa alma, né? Aquela fase, né, que a gente está ali fazendo modificações, elaborações sobre nós mesmos, ou seja, nossas crenças, filosofias de vida, envolve esses assuntos realmente ligados ao nosso caminho, né, o que a gente acredita, para onde a gente está olhando, para o horizonte que a gente está fitando, né? E aí a gente pode pensar em temas que vão estar em destaque esse mês, como justiça, questões do judiciário, né? Ou até o poder judiciário mesmo, né? Viagens, né? Questões também com líderes religiosos, né? Figuras como mestres e professores, pessoas que nos guiam, que a gente acredita ou segue, né? Se a gente pensar bastante hoje, até na internet, que pessoas a gente segue para consumir conteúdo, né? Que são pessoas que estão nos passando informações, ensinando alguma coisa para a gente. Então, talvez seja importante ser um período de ganhar consciência sobre quem são essas pessoas, né? Que a gente segue. Fala bastante de especialização, ensino superior, essa casa também, né? De propaganda, de como você se vende, como que você publiciza, né? Aquilo que você faz, ou seu trabalho, enfim. É, de imigração, né, de movimentos migratórios, né, de você sair de um lugar conhecido e ir para um lugar novo, desconhecido, né, até da questão também dos refugiados, pode ser um mês que esse tema fique forte,
até por outros pontos, né, como Saturno, que ingressou agora em Peixes, também traz essa condição, né? Peixes fala dos excluídos, dos marginalizados, né? Aquela parte da população, né, que está sendo negligenciada, invisibilizada. Então, Saturno chama para responsabilidade, ele mostra a realidade, então, talvez seja o momento da gente se responsabilizar, se atentar a essas questões também, né? Sempre, mas agora não tem escapatória. Vamos dizer assim, a gente vai ter que encarar essas condições mesmo, né? Se responsabilizar, pensar qual é o meu compromisso, né? O que a gente pode fazer enquanto coletivo, sociedade, individualmente também, porque não? Em relação a esses temas, né? E claro, vai falar também de crenças, religião, né? Esses temas também vão estar bastante presentes, né? Nessa temporada ariana. E também parentes, né, pessoas ligadas às nossas parcerias, né, ou às ideias dos nossos parceiros ou parceiras, as ideias, né, a maneira de pensar, a forma de pensar dos nossos sócios ou sócias fica bem evidenciada também nesse período. A gente enxerga, vai conseguir talvez trocar mais, né? E essa questão do papel também de mestres, né, de educadores que temos na vida também em algumas relações. Em algumas relações a gente tem esse papel. Então, perceber quando que a gente está sendo inspiração para alguém, né, e a gente poder ter essa responsabilidade e esse olhar, essa consciência sobre esse papel, né? Enfim, então esses temas todos vão estar bastante evidenciados nessa temporada, né, de Áries. Claro, também não esqueçam que eu fiz a previsão para o ano inteiro, contando também com o ingresso do Sol, né, que é o mapa do equinócio de outono, para 2023. Então, quem não viu, eu vou deixar aqui também no vídeo, em algum lugar, né, um ícone, uma informação, um link para a previsão de 2023, tá bom? Então, não deixem de conferir como sugestão também para complementar essa leitura de hoje. E é um mapa que tem bastante energia de fogo, né, também. Tem planetas, muitos planetas em Áries, né? Temos tanto o Sol, a Lua, o Mercúrio, né, que está sempre pertinho ali do Sol, mas também temos o Júpiter, né, Quirón, que não é tão forte ou comentado, mas que também é um corpo, inclusive celeste, tá nessa região ali. Então, a gente tem ali, né, zodiacal, a gente tem ali uma concentração de planetas no signo de Áries, né, dada a temporada, inclusive, né, o Sol e a Lua já seria bem importante, já seria uma condição forte, mas temos aí outros juntos, então isso dá uma acentuada nessa energia. Então, temos uma energia de início, de começo, né, uma energia cardial, de ímpeto, né, de iniciativa, de proatividade, de começar coisas novas, de ir atrás do que a gente quer. Então, é um ótimo momento, né, toda alunação, né, toda lua nova é um bom momento para a gente intencionar, né, plantar sementes, né, no sentido simbólico mesmo, e também literal, porque não, né? Da gente semear o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso entorno, para as pessoas, para o coletivo, enfim, né? Então, é um período bem interessante, né? Bom, pegando aí na nossa capacidade de ganho de consciência, de lidar com as nossas questões, né? É um mês favorável para a gente ter uma agilidade na forma de se comunicar e de perceber também e absorver, né, informações, trocar com as pessoas, né? Comunicação mais direta, mais fluida. Pode ter alguns conflitos e situações também aí ligadas à convivência, né, cotidiana, assim, algum impacto nisso, né, uma coisa mais belicosa, talvez, né, o Marte ainda está em Gêmeos nessa alunação, no finalzinho, mas ele já está anunciando ali, né, se aproximando de Câncer, então, para o Marte é uma posição um tanto desconfortável, já porque ele, né, não tem força tanto ali, ele fica um pouco mais as ações dependem muito do nosso estado emocional, ele fica menos por agir, né? Como em Áries ele está muito livre, né? Fortalecido, está na casa dele, em Câncer ele fica mais debilitado. Então, a energia para agir, né, que Marte traz, é, entra em conflito com a energia solar, né? E lunar, claro, também que está em Áries, que
o Sol em Áries está exaltado, ele está até um pouco exagerado. E o Sol fala de consciência, de ego, né? A gente pode até estar com um pouco mais uma inflação, né? Uma percepção de si mesmo mais aguçada, que faz com que as ações sejam precipitadas muitas vezes, não leva o outro em consideração. Então, nisso pode gerar um certo conflito, especialmente no que se refere ao conhecimento, à troca de ideias, informações, né, nesses espaços. Tem ali uma certa seriedade, de uma certa maneira sutil, que a gente vai sentir também em algumas posições, e as emoções também podem estar um pouquinho mais secas, um pouquinho mais, né, contidas de alguma forma, né, ou mais racionalizadas, né? Pode ter uns ímpetos de vez em quando, uns rompantes, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tem algo que ainda prevalece, inclusive da alunação anterior de peixes, do ciclo, que foi um ciclo bem intenso, por sinal, né? Não consegui fazer a previsão, mas está bem até, alguns temas se repetem nessa alunação, né? É bem interessante. A repetição, né, quando você percebe a repetição de um ciclo para o outro, é porque tem algo ali que precisa ser bem resolvido, bem revisado, né? E o Netuno acompanha ainda, né? Porque o Netuno vem seguindo o seu percurso, né? Bastante tempo em Peixes, e ele está já no último decanato. Então, quando o Sol e a Lua saem de Peixes, eles ainda estão conectados com esse Netuno, né? Então, traz ali uma sensibilidade, um certo também romantização, uma certa situação ali que diferente de Peixes, que fica nessa idealização, nessa romantização, até nesse lugar idealizado mesmo e de fantasia, né? Que pode ser um lado bom, porque tem uma criatividade, uma expansão, um olhar geral sobre as situações, mas ao mesmo tempo pode te deixar aprisionado numa bolha, né? Fantasiosa e tal. Ou numa névoa, você não enxerga bem o que está acontecendo, e acredita numa coisa que não é, né? Fake news, etc. Então, com essa mudança, né, ele vai para Áries, ele ganha uma energia, uma atuação aí. Então, a gente ganha uma consciência para ir para a vida e fazer as coisas. Só que esse Netuno acompanha, então pode ser que nem todas as nossas trocas, nossos sentimentos também, né, sejam necessariamente claros. Ainda pode ter uma certa romantização, tá? E tem uma força muito grande, né, porque aí sim, né? O Plutão, essa semana, vai ingressar em Aquário, que é um outro tema importantíssimo, talvez valha até um vídeo só para isso, que é uma mudança coletiva, né? Uma mudança importante. É um dos pontos que eu comentei na previsão anual, né? De 2023 era uma posição importantíssima, né? Uma posição importantíssima para o ano, e até para as próximas 2 décadas, que ele vai continuar em Aquário, né? Ele volta até para Capricórnio esse ano, mas é finalizando ali, né, os últimos graus e volta e ano que vem com tudo em Aquário de vez. Então, ele está naquela zona de transição, Capricórnio e Aquário. E o Sol acabou de ingressar em Áries. Então, nesse momento, né, é como se eles estivessem bem alinhados, assim, né? O Sol está saindo de Peixes, Plutão saindo de Capricórnio, né? E aí o Sol e Lua ingressam em Áries, e ele está ingressando essa semana em Aquário. Então, Aquário e Áries são signos que combinam, né? Tem ali uma boa combinação, fluem bem, né? Então, tem ali uma condição de produtividade. Então, a gente tem uma força, uma capacidade de produzir e de dar início aos nossos projetos, especialmente ao que envolver questões, né, de grupo, questões sociais, muito boa nesse mês, tá? Pode ter uma certa força que vem ali das situações discutidas com mais de uma pessoa, que a gente troque, favorecidas, tá? O entendimento também é ligado a uma certa sensibilidade nesse período, né? A gente pode estar ainda muito também voltado para essas questões, e a música, né? Questões ligadas à fantasia, a criatividade, né? Então a música que também precisa desse espaço, né, criativo nas artes também está bem favorecido, né? Até internacionalmente, né? Teve o Oscar recentemente também, né? Então essas premiações que acontecem geralmente em fevereiro, começo de março, né? Evidenciaram também, fizeram a gente ter um olhar novamente, né, para o cinema, para a música, para todo esse cenário, né, artístico. E pensar também para além, né, do que é convencional, mas poder fantasiar bem. Não à toa, né, acho que
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou o Oscar, porque é um filme que fala desse aspecto bem fantasioso, né? Bem criativo e de um olhar para o todo, né? Para uma questão muito bonita que é trabalhada no filme. Quem não viu, veja, vale muito a pena. E tem muito a ver com essa posição Mercúrio-Netuno também, né? De algo novo, de uma inovação, algo que, né, traz uma novidade, que é o Mercúrio em Ares ali, que tem uma aprendizagem, um dinamismo, o filme é dinâmico, é bem rápido, é bem... Apesar de ser um filme longo, você não sente tanto, você fica curioso para saber, né, o que vai acontecer. E o Netuno que traz todo esse aspecto mágico, fantasioso, até de uma realidade diferente, né, talvez mais abstrata, distorcida do que é o convencional, o concreto. Então, isso também está favorecido, coisas desse tipo. A Vênus, que são os afetos, né? E é algo que eu comento bastante, até lembrei agora da previsão, tá em domicílio, tá em touro. Então, ela tá no início de touro, ela vai, né, ao longo desse período, vai transitar pelo signo e mais para frente, talvez na próxima lunação, né, a gente já pense em outra posição, mas ela tá forte, ela tá fortalecida. Então, questões ligadas aos valores, né, pessoais, autoestima, relacionamentos, prazeres, também vão estar evidenciados até o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer para a nossa vida, nossos projetos, né? O quanto a gente está conectado e se sente realmente alinhado e conectado, né, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer fazer da nossa vida, os nossos sonhos, projetos. Tem uma boa capacidade, né, para estruturar, mas podem ter forças de poder aí, condições, né, estruturas de poder que vão gerar uma certa tensão, vão fazer a gente ter que talvez tomar decisões, escolher muito bem nesse momento, avaliar, né, o que a gente pode fazer para poder seguir o caminho que a gente quer. E fora isso, né, os nodos que falam dos eclipses, enfim, né, o nodo norte está junto com a Vênus, exatamente no mesmo grau, em cima ali do meio do céu também, né? Então, é bem isso, assim, você segue o que você realmente quer, que você gosta, que tem a ver com você, com a sua identidade. Você reconhece, você valoriza o que você faz, o que você quer fazer, o que você acredita que está seguindo o seu caminho, né? Até também muito relacionado ao feminino também, né? A Vênus, Afrodite, deusa do amor, né? Então, também traz essa questão, né? O que você realmente quer da vida. Pode ser uma pergunta, parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito profunda, né? E o que você vem fazendo, né? De fato, né? Concretizando para que isso aconteça, né? Ou está num lugar mais é, até de uma autoindulgência, né? Que é bem taurino isso, né? Mas de ficar muito assim, sabe, numa zona de conforto, de ter muita tolerância consigo mesmo. Mas eu não fiz hoje porque sempre tem uma desculpa. Então, veja se você não está nesse movimento, né? Que isso pode atrapalhar. Uma coisa que eu me dei conta agora também, que eu fiz, né, quando eu fui puxar os dados, mas que vale a pena comentar, é que a gente está num período do ano em que todos os planetas estão em movimento direto. Então, é uma energia de muita movimentação mesmo, está tudo sendo direcionado e caminhando. Então, vamos que vamos, né? Então, a gente parece até sentir um certo cansaço no sentido de que a gente tem que dar conta de tanta coisa. Então, também vale a pena pensar, né, o quanto que o prazer ele está incluído nas nossas metas, nos nossos projetos, né? A pausa, o divertimento também é importante para a gente manter o nosso equilíbrio. Então, a Vênus, junto com esse nó do norte, e nesse meio do céu, só fala sobre isso, né? Traz muito forte essa condição. A gente saber fazer as pausas, a gente saber também, né, se entregar para coisas agradáveis e gostosas, porque isso também compõe a vida, né? O Marte, por sua vez, né, como eu falei, está no finalzinho ali de Gêmeos, né, na 12, falando de ações, né, e situações também ligadas ao nosso inconsciente, aos problemas que a gente, né, pode não perceber, não se dar conta, sabotagens. Então, as nossas atitudes que nos sabotam ou até mesmo atitudes, né, em relação ao social, questões ligadas aí a sistemas também maiores, né? Então, sistemas de saúde, sistemas penitenciário também, então pode ter conflitos e situações, né, mais violentas ou talvez até
precipitadas em relação a esses assuntos nesse período, né? Então também vale uma atenção. Ao mesmo tempo, ele recebe um bom aspecto de Saturno, então fala de uma ação que é talvez pensada e planejada, né, que está sendo executada de forma cuidadosa, mas pode ser guiada por certos romantismos também, né, ou de uma forma enganosa, né? Então, vale essas pontuações para a gente ficar sempre atentos e atentas, né? Júpiter está junto nessa lunação, então fala bastante também aí de uma situação, de uma esperança que a gente sente nesse momento, uma renovação, né? Oportunidades que vêm, até em viagens, por que não? E o Quirón está junto também, que é a possibilidade de perceber as nossas feridas, né? E de cuidar delas, né? Talvez até para algumas pessoas que lutam em olhar para esses problemas e feridas, né? Na consciência, no seu emocional, na sua vida, possa ser, isso pode ser uma ampliação que fique um pouco agoniante, né? Possa sentir um certo, esse tema fica muito presente, né? Muito carregado até, né? Mas é uma boa oportunidade para lidar com isso, né? Saturno está em peixes, então vai trazer toda essa consciência de realidade, né? Dessas condições dos excluídos, dos exilados, como eu comentei, né? Já no dia 7 pela lua cheia, foi o dia que ele ingressou em Peixes e vai seguir aí pelos próximos 2 anos e pouquinho em Peixes. E ele está na 8 nessa situação, né, da alunação de Áries. Então, fala também das perdas e das condições que a gente precisa se dar conta, né? Dos sonhos que não valem a pena a gente continuar seguindo da mesma maneira necessariamente. Ou abandona, ou reveja, refaça, comece do zero, a necessidade da gente se refazer, ou até precisar de alguém que tenha uma autoridade, alguém que possa organizar algumas coisas também, né? E Saturno na 8 é isso, né? Pode lidar com perdas, com situações importantes nesse sentido também, tá? É uma casa ligada à morte, transformação, então se dar conta, né, do valor da vida também nesse período, né? A importância disso. Urano, né, tá no meio ali, né, de Touro, seguindo seu caminho, e também está ali na casa 10 perto da Vênus, né? Ainda não está em conjunção, mas ao longo até virar o mês já vai começar, né? Ficar pertinho, a Vênus se aproxima de Urano, e ele vai trazer essa condição também de mudanças. Podem ocorrer mudanças no rumo da vida, né? Mudanças importantes, inovações, né? Até de figuras talvez que estejam acima da gente, né? Possam ser mudadas, inovadas, né? Uma necessidade de inovação, né? Para o futuro, pensando nesse caminho. Netuno está ali também com Saturno, mas no finalzinho, né, de Peixes, enquanto Saturno está no início. Forte, segue, né? Enquanto ele estiver em Peixe, segue essa condição. Na 8 também, então, transformações profundas, né? Ligação com a alma, a psique, com o que está oculto da gente, né? O que a gente talvez reprima, os tabus, os lixos, para a gente poder transformar isso, né? Ganhar novos significados. Plutão, finalzito, zito, zito de Capricórnio, ali nos últimos graus e minutos, caminhando para Aquário essa semana, e em quinta-feira ele entra. E aí a gente vê, né, a casa 7 ainda sendo mobilizada nessa lunação, como foi na anterior. Então a gente vê ali assuntos de relacionamento ainda, de parcerias, compromissos, acordos sendo transformados, né? E logo mais ele vai para Aquário e a gente vai ver outras condições. Então, a estrutura de poder, né? A gente está vendo aí um arremate dessas questões, né? Teve mudanças importantes de poder nos últimos anos, né? De posições diferentes, né? Bem opostas, que fala bem dessa polarização também, que teve, especialmente com Saturno e Urano, né? Tensos um com o outro. E agora, com Plutão, né, entrando em Aquário, a gente vai ver aí talvez movimentos de massa, movimentos de transformação social, inclusive essa questão da tecnologia que a gente vem observando, né, as notícias, até desde o final do ano para cá também,
dos layoffs, das demissões em massa na área de tecnologia, tem muito a ver com Plutão em Aquário, né? É, toda vez que Plutão, né, muda de signo, tem alguma mudança brusca no cenário social. Então, em 2008 a gente viu, né, a crise econômica, e agora esse ano talvez não seja diferente. Então, a gente pode ver ali realmente uma condição em que, até pensando no Saturno em peixes, né, Plutão em Aquário, dos excluídos, né, das pessoas que estão à margem mesmo, ganhando visibilidade, ganhando consciência, ganhando força, poder para ir contra, né, o que está acontecendo, né? Ou quem está no poder prevendo esse movimento, porque existe, né, um limite que vai chegando o sistema, e ele tentando fazer de alguma maneira uma manobra, né, usando o poder a favor para manter e abafar essas massas. Então a gente pode ver bem isso acontecendo. Eu acho que demissões em massa falam bastante disso, né, de uma zerada ali no que vinha crescendo com força, né, ganhando ali uma valorização no mercado, e aí se demite todo mundo para zerar e falar, agora a gente vai pagar tanto, quem não quiser, como está todo mundo desempregado, né, as pessoas vão aceitar o que estiver sendo oferecido. Então é uma tática bem, né, econômica bem conhecida dentro do capitalismo. Então isso também pode estar envolvendo essas posições, tá? De modo geral é isso, né? A nossa orientação, né, a nossa o olhar para as coisas, né, para a vida, vai se direcionar muito, né, com o ascendente meio do céu, né, em Câncer e Touro, questões também ligadas ao feminino, né, a Lua e a Vênus estão regem, né, esses signos, estão voltadas também para essa questão mesmo social, né, de mundo, de estruturação. Então a gente pode pensar em como as nossas crenças, né, direcionam o nosso caminho. Então é um momento de reavaliação de tudo isso, tá bom? O eixo também, peixes e virgem, foi trabalhado, né, na última alunação, está interceptado né, nessa alunação. Então, quer dizer que eles não abrem nenhuma casa, eles estão ali contidos dentro do eixo 2 e 8, né, das casas 2 e 8 que falam de economia, falam de gastos, de valores, né, de como a gente lida com os nossos recursos em última instância, sejam eles materiais, emocionais, espirituais. Então, esse olhar minucioso e esse olhar para o todo, né, fazer essa aproximação e esse afastamento para lidar com esses recursos pode estar um pouco mais difícil esse mês, mas vai ser importante ir atrás também, né? Cuidar disso. Bom, essa é a previsão mensal, né, para o mês todo, como é que vai ficar aí para todo mundo, né, esse período. E vou gravar então agora o horóscopo para todo mundo acompanhar, né, no próximo áudio, no nosso próximo vídeo, tá bom? Um beijo e aguardo vocês aí no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo sobre o horóscopo para a temporada ariana. Até mais.